Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. (16 de julho, sábado de sol em Minas Gerais. Seja bem-vindo ao podcast pioneiro do setor elétrico, que toda semana traz entretenimento técnico para você. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso podcast, aí no seu smartphone, tablet ou pelo nosso site. E para você que nos acompanha aí via YouTube ou Facebook, seja bem-vindo ao nosso programa. Nesses últimos 8 dias, conseguimos colocar muito conteúdo lá no nosso site, incluindo 2 estreias. Sábado passado, meu bate-papo foi com o engenheiro Jomar Brito. Ele é um dos 18 integrantes da delegação brasileira que participou, no decorrer dessa semana, de um seminário técnico na Alemanha sobre fontes de energias renováveis e eficiência energética. Já na segunda-feira, 3 novos podcasts foram publicados. O primeiro foi ao ar às 6h30 da manhã. Foi a estreia do nosso podcast diário, o Papo de Eletricista Matinal. No ar, logo nas primeiras horas do dia, esse podcast, com menos de 10 minutos de duração, traz as principais notícias, novidades e curiosidades do setor elétrico das últimas 24 horas. Ao ouvi-lo, você começa o dia bem informado. Logo em seguida, mais uma estreia. É o Papo de Eletricista Extra, um podcast que não tem o dia certo de ser publicado, e sim um motivo certo. Sempre que um assunto for relevante, especial e diferente, ele será publicado no decorrer da semana. Nessa edição extra, abordaremos não só assuntos relacionados ao nosso setor elétrico. Poderemos falar sobre administração, finanças, marketing, ou seja, qualquer assunto que agregue valor ao nosso dia a dia. Sempre com um convidado especialista no assunto. Aqui não terá achismo, teoria, blá blá blá, mimimi, é vida real. Sendo assim, na última segunda-feira, 2 podcasts extras foram pro ar. No primeiro, eu conversei com Edson Martinho, diretor executivo da Bracopel. Falamos sobre o encontro de profissionais eletricistas e sobre o seminário Elétrica Segura, que rolou essa semana no Rio de Janeiro. Na edição seguinte, eu conversei com Hilton Moreno, sócio-diretor do Grupo HM News, e o nosso assunto foi a primeira edição do Fórum Predialtec, que é organizado pela Revista da Instalação e que também aconteceu essa semana, só aqui em São Paulo. Na terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 6h30 da manhã, já era possível acompanhar o Papo de Eletricista Matinal. Resumindo, vai ficar assim: segunda a sexta, Papo de Eletricista Matinal. Hoje, sábado, o Papo de Eletricista com uma entrevista feita com algum profissional do nosso setor. E, a qualquer momento, o Papo de Eletricista Extra com um assunto diferente. A nossa ideia, basicamente, é agregar valor ao seu dia a dia. Depois desse resumo de como foi essa semana pra gente, eu vou te contar agora o entrevistado e o tema de hoje, dessa 16ª edição do Papo de Eletricista. Hoje eu recebo aqui Sandro Yamamoto, diretor técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica. Basicamente conversaremos sobre energia eólica, mas principalmente sobre todas as suas vertentes. Falaremos sobre os benefícios ambientais, sociais, culturais, econômicos, energéticos. Também falaremos sobre o trabalho que a Eólica vem realizando para o setor. Uma outra coisa que faremos é destacar o que já deu certo até aqui e, principalmente, os novos desafios para o futuro do setor. Um rápido intervalo e já voltamos. Assuntos especiais merecem programas especiais. Papo de Eletricista Extra. Um programa diferente, direto ao ponto, sem intervalos. Apresentado por Bruno Eletricista e convidados especialistas, onde o papo não é só sobre o setor elétrico. Administração, finanças, publicidade, carreira, estágio, direito do consumidor e muito mais.
uma nova edição a qualquer momento. Papo de Eletricista Extra, um programa para assuntos especiais. Nosso assunto agora é a geração de energia elétrica. 2015 foi marcado pelo uso intenso das termoelétricas na matriz energética brasileira como a opção dita mais viável para o momento de crise hídrica vivido pelas hidrelétricas. Poderia citar vários malefícios para nós brasileiros, mas o que foi e é sentido por mim e por você ouvinte foram os sucessivos aumentos na tarifa de energia elétrica. Confesso que poderia ter sido muito pior se um outro setor não tivesse contribuído de forma expressiva para a nossa matriz energética. O setor de geração de energia eólica foi e é protagonista. Vem crescendo a passos largos, tanto na geração como na capacidade instalada, e nos inúmeros benefícios para as comunidades próximas aos parques eólicos. Para falar sobre esse assunto, participa aqui comigo Sandro Yamamoto, diretor técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica. Sandro, bem-vindo ao programa. Obrigado pela participação em nome da Associação Brasileira de Energia Eólica. É um prazer falar sobre essa fonte de energia que está crescendo muito no Brasil. Sandro, como é de costume aqui, em toda a primeira entrevista, eu gostaria que você apresentasse a Beólica para os nossos ouvintes. Sim. A Associação Brasileira de Energia Eólica, a Beólica, é uma associação que congrega os investidores em parques eólicos, os fabricantes dos aerogeradores, que são os cataventos gigantes, né? Uhum. Os componentes, construtoras, consultorias, ou seja, reúne todas as empresas interessadas em atuar nesse setor que tem crescido muito no Brasil. E a associação trabalha em prol do desenvolvimento, em defesa do desenvolvimento da energia eólica no Brasil, para que ela cresça cada vez mais, de uma forma sustentável, gerando energia limpa, empregos e renda para as populações e regiões onde os parques estão instalados. No ano passado, em 2015, vocês lançaram o Boletim Anual de Geração Eólica, que está na sua 4ª edição. Numa visão geral, o que esse boletim traz de informações e o que ele agrega para o mercado como um todo? O Boletim de Geração Eólica ele é elaborado anualmente com base em tudo que o setor produziu naquele ano. Então, agora no começo de 2016, nós publicamos o boletim com os dados de 2015. Uhum. Ele começou há cerca de 4 anos com o objetivo de mostrar realmente qual é o papel da energia eólica no Brasil e todos os benefícios, principalmente para levar mais informação para a população em geral. Então, no ano passado, a energia gerada foi suficiente, esses parques instalados no ano passado foram suficientes para a criação de 40 mil novos postos de trabalho, né? Uhum. A quantidade de parques eólicos instalados somente no ano passado fez com que o Brasil ocupasse a 4ª posição no mundo em países que mais investiu em energia eólica no ano passado, né? Crescendo muito em geração. Pegando só a energia gerada no ano passado, foram abastecidas, em média, cerca de 11 milhões de residências mensalmente no ano passado. Uma quantidade de energia muito grande. Só para a gente ter uma ideia, se cada residência tem cerca de 3 pessoas, ou seja, 33 milhões de pessoas mensalmente sendo abastecidas com energia proveniente da força dos ventos. Um dado bem interessante também. E como você disse no começo desse nosso bate-papo, se não fosse energia eólica, esse ano, agora em 2016, a tarifa dos consumidores seria um pouquinho maior. Uhum. Por quê? Porque o preço da energia eólica vendida é o segundo preço mais barato, o segundo preço mais competitivo. O tipo de geração que fica com o menor preço são as grandes hidrelétricas, mas logo na sequência vem a energia eólica. E como no ano passado, todos nós sabemos que na nossa casa energia elétrica está com preço elevado, tivemos a bandeira vermelha, que era um adicional na nossa conta,
e que se não fosse energia eólica, a bandeira vermelha teria um preço um pouquinho maior. Então a energia eólica serviu no ano passado para reduzir um pouco da geração das termoelétricas. Tá? Essa redução no nosso bolso significou cerca de 645 milhões de reais economizados no ano passado e que seriam repassados na nossa tarifa. Então, um outro grande benefício da energia eólica, que continuará nos próximos anos em função dos parques que serão instalados também, novos parques. Um outro ponto importante que nós destacamos no boletim diz respeito à emissão de gases de efeito estufa. Né? Uhum. Para o ano passado, foram evitadas cerca de 10 milhões de toneladas de CO2 que seriam emitidas por outras fontes de geração. Colocando energia eólica no sistema, cerca de 10,5 milhões de toneladas foram evitadas. Só para você ter uma ideia, essa quantidade significa a emissão anual de cerca de 7 milhões de carros. Tá? É muita coisa, né, Sandro? Principalmente para o meio ambiente, para a redução dos gases de efeito estufa e melhoria da qualidade de vida da população como um todo também. Né? Uhum. Sandro, e 2015, na minha visão, foi particularmente um ano diferente para vocês, um divisor de água, visto os números recordes, a quantidade de usinas e tudo mais, né? O que a gente pode esperar para frente agora? Boa pergunta. Atualmente nós temos cerca de 9,8 gigawatts instalados, uma quantidade muito grande de parques eólicos. Uhum. A energia eólica ocupa hoje 7% da matriz elétrica, né, de todo tipo de usina que está instalado no Brasil. 7% eólica, foram investidos 60 bilhões de reais. Para o futuro, até 2019, nós devemos dobrar essa quantidade, ou seja, vamos chegar próximo aí dos 19 gigawatts instalados, cerca de mais 60 bilhões de reais que serão investidos, ok? E cerca de mais 130, 140 mil novos postos de trabalho até 2019. Por que a gente pode afirmar que esses parques eólicos serão instalados até 2019? Porque no Brasil, o sistema elétrico de geração, ele cresce através dos leilões de energia para o futuro. Então, um leilão de energia é realizado hoje para que o parque eólico, a usina, fique pronta daqui a 3 ou 5 anos. Então, já foram realizados leilões, 2013, 14, 2015, os projetos vencedores ficarão prontos em 2017, 2018 e 2019, já estão contratados. Tá? É um investimento não só financeiro, a curtíssimo prazo, né, Sandro? Sim, uma quantidade de investimento muito grande que será feito ao longo dos anos, contratando tanto pessoas da região, principalmente no semiárido nordestino. Primeiro estado é Rio Grande do Norte, em capacidade instalada, depois Bahia, depois vem o Rio Grande do Sul, que tem bons ventos também, e depois Ceará. Mas novos estados no Nordeste também receberão esses investimentos, tais como Piauí, Pernambuco, Maranhão também. Sandro, um número que me chamou muita atenção foi o seguinte, e foi aí que eu citei no início da nossa conversa, a passos largos. No início de 2016, ou seja, 6 meses atrás, a capacidade instalada estava em 9 gigawatts. No dia 15 de junho passado, há menos de um mês, hoje nós estamos gravando no dia 13, já estava em 9,77. Hoje, 9,84. Com uma previsão de fechar esse ano na casa do 11,6 gigawatts de capacidade instalada. O que você atrela a esse crescimento pela grandiosidade que todo um parque eólico, por todo o processo que é feito, os leilões e tudo mais? O que você cita como principal motivo para um crescimento tão rápido num país que há décadas, há séculos,
uma usina hidrelétrica sempre foi a primeira opção e hoje a gente tem uma mudança de visão muito grande. Desde 2009, a fonte eólica pôde participar dos leilões de geração. E naquele ano foi constatada a competitividade, o menor preço desse tipo de geração. Em relação às hidrelétricas, em função da redução do potencial hidrelétrico próximo dos grandes centros urbanos, a diminuição dos reservatórios das hidrelétricas e as dificuldades ambientais fizeram com que o Brasil também tivesse que repensar a sua matriz elétrica. Despontaram novas tecnologias e, como você mesmo disse, a tecnologia que tem mais evoluído, mais crescido, é a energia eólica. E nós podemos atribuir alguns pontos importantes. O primeiro, a qualidade dos ventos brasileiros. O Brasil possui um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. Ventos constantes, ventos com boa velocidade e ventos que não mudam muito de direção. O aerogerador consegue mudar a direção também, de forma eletrônica, para se alinhar com a direção do vento, mas o vento é muito bom, produzindo rendimento para um parque eólico de tecnologia mais nova, um rendimento superior a 50%. A média mundial é de 28%, 29%. Estados Unidos, que é um dos líderes no mundo, o rendimento dos parques eólicos lá é de 32%, 33%, 34%. China, que é o primeiro do mundo, o rendimento dos parques eólicos lá é na faixa de 25%. E os parques eólicos no Brasil têm um rendimento superior a 50%. Esse é um dos pontos, fazendo com que, então, o preço da energia eólica seja mais competitivo. Então, não é uma energia cara, como muitos pensam. É uma energia bem acessível, fazendo com que o preço da tarifa para os consumidores seja menor também. Além disso, é um tipo de fonte de geração em que o proprietário investidor, ele aluga a terra, ele arrenda o terreno, e do terreno que ele efetua o arrendamento, o parque eólico ocupa 4%, 5%, 8% da terra, em função do trecho da rua e onde é instalada a base do aerogerador. Todas as outras áreas, uma boa parte da área arrendada, ela pode ser utilizada para a plantação, para a pecuária, para a criação de camarões, como é feito no Nordeste, plantação de cocos também, né? Então é um tipo de fonte de geração que não concorre com o uso da terra. A área pode ter um multiuso, isso é muito bom também, tá? Além de toda a atribuição ambiental, não polui o meio ambiente, utiliza o vento, que é um recurso inesgotável também. Tá? Então, são pontos importantes que fizeram com que a energia eólica, essa nova tecnologia, despontasse como uma das mais atrativas e tem crescido muito no Brasil. Para você ter uma ideia, de 2009 até agora, todos os leilões que foram realizados, que participaram várias fontes de geração, hidrelétrica, termoelétrica, gás, a biomassa, a pequena central hidrelétrica e até solar, de tudo que foi vendido, metade foi de energia eólica. Vamos fazer um parêntese nisso aí, Sandro. Eu até queria que você explicasse até a visão da Beólica sobre isso. No momento de maior crise, digamos assim, de uma hidrelétrica, no período que ela tem a sua produção elétrica mais prejudicada, é o momento que um parque eólico está em pico de produção. Exato. São situações completamente diferentes, mas do ponto de vista de um país, do nosso sistema energético, do Brasil em si, que são características, como você disse, aqui os parques têm um fator de capacidade superior quando comparado com outros países, né, e isso são características ambientais. Nós estamos com uma matriz completamente que se complementa com a nossa principal, que é a hidrelétrica. Exato. Os ventos brasileiros são muito bons e possuem um regime, uma sazonalidade que a gente pode pensar em uma curva de geração. E essa curva de geração, nós temos
ventos um pouco menores no primeiro semestre e ventos um pouco maiores, melhores no segundo semestre, fazendo com que a gente tenha uma curva de geração um pouco menor e depois a geração vai crescendo a partir de junho até outubro, que é um regime de ventos e de geração eólica exatamente de forma contrária à geração hidrelétrica. Chove mais no primeiro semestre, né? A partir de janeiro até dezembro chove mais até março, né? Abril e maio, fazendo com que os reservatórios das hidrelétricas recebam mais água e possam gerar mais energia elétrica. Porém, a partir de junho e julho, começa o período seco, as chuvas diminuem bastante e o reservatório das hidrelétricas, no termo técnico, se deplecionam, né? Eles são reduzidos. Mas justamente no momento que a energia eólica tem a sua melhor geração. Então, no Brasil, a energia hidrelétrica ocupa mais de 60% da matriz. Então, quando não tem água, é uma situação muito crítica, mas ela recebe, então, a geração eólica no segundo semestre, podendo, então, guardar água nos reservatórios das hidrelétricas. Então, se por um lado a energia eólica recebe o vento e não dá para a gente armazenar essa energia ali no local da usina, nós armazenamos a energia eólica nos reservatórios das hidrelétricas, são as nossas grandes baterias. Tá? Então, o Brasil também possui esse grande atributo, né? Esse grande benefício de uma energia complementar à hidrelétrica. Então, hidrelétrica e eólica são complementares, proporcionando maior segurança no suprimento. Sandro, nós podemos pensar no momento ideal, e aqui não desconsiderando outras fontes, mas só avaliando essas duas. Nós podemos pensar no momento ideal em que nós teríamos algo em torno de 50% de hidrelétrica e 50% de eólica no nosso país? Sim, isso é possível pensar nesse tipo de matriz. Porém, sabemos que não podemos apenas depender do clima. Sim, né? sim, claro. Infelizmente, por uma série de razões, o clima no mundo tem se alterado demais. Tanto em chuvas, como talvez no vento, no futuro, a gente possa ter aí algumas alterações. Ventos muito maiores em alguns momentos e ventos muito menores. Então, para uma nação é importante nós temos também uma base com outras fontes termoelétricas limpas, né? Termoelétricas menos emissoras também, como uma energia de base e segurança. Então, quanto mais nós conseguirmos diversificar nossa matriz elétrica, melhor será para o suprimento. E a energia eólica terá um papel muito importante. Na associação, aqui na Beólica, nós entendemos que as fontes de geração, elas não são inimigas, elas são complementares. O Brasil é um dos países que a média de consumo de eletricidade por pessoa é baixíssima, né? Então não podemos apenas nos basear no consumo de eletricidade das capitais, né? Então o Brasil ainda precisa se desenvolver muito, precisará de muita energia elétrica e outros tipos de fonte de energia também, e então teremos espaço para todos. Sandro, e uma coisa que um outro motivo que me fascina muito na eólica é geograficamente onde elas são mais viáveis. Sim. Sempre quando a gente fala de investimento, são na casa de no mínimo milhões de reais ou milhões de dólares, e sempre daí para cima, graças a Deus. E quando você vai pegar geograficamente onde esses parques eólicos são instalados aqui no Brasil, sempre é sul ou nordeste. Quando a gente pensa em Nordeste, que é uma região com algumas dificuldades, por vários motivos, por questões ambientais, enfim. E você tem um parque eólico lá, com investimento de milhões de reais, milhões de dólares, e que a gente sabe que esse investimento não é só no parque em si. Ele promove uma mudança numa região toda ali que ele está em volta. Como é a visão de vocês para isso? Hoje, na realidade, o que isso vem mudando para aquela região? O que você pode apresentar para a gente? É muito bom falar desse tema no Papo de Eletricista, porque é uma área realmente que nos fascina, né? As questões socioeconômicas nas regiões onde os parques eólicos são desenvolvidos. Como você bem disse, lá no semiárido nordestino, nós temos os piores
índices de desenvolvimento humano, pior IDH, né, no Brasil. E é justamente nessas regiões onde nós temos os melhores ventos e os parques eólicos são desenvolvidos. Eu já visitei dezenas de projetos eólicos ou de parques eólicos já operando, já conversei com muitas pessoas das regiões. Então, desde aquele proprietário de terra que não tinha uma perspectiva boa de futuro, de renda, porque aquela terra que ele comprou há muitos anos, ele achava que poderia plantar alguma coisa, mas ele não conseguia por conta do clima, ele conseguiu, né, ter a área arrendada e agora ter um rendimento, dependendo do número de torres. O arrendamento de uma torre pode proporcionar para ele a renda de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Então, se na área dele tem 10 torres, de um momento para o outro ele passa a ter uma renda de 10, 15, 20, R$30.000 por mês. Né? E com a terra livre, né, Sandro? E com a terra livre para, aí sim, ele investir em irrigação, ou outros tipos de atividade, melhorando a renda, empregando familiares e amigos também. Já vivi várias situações como essa. Mas, além disso, são instaladas todas as empresas que trabalharão na obra. Então, no momento da obra, a gente tem uma grande movimentação de trabalhadores. E depois das obras, nós temos a operação, a manutenção e os serviços acessórios para a operação do parque eólico. Então, eu fui em um parque eólico recentemente, na região de João Câmara, no Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte, onde os parques eólicos já estão operando há mais de um ano e meio, 2 anos. E já foi possível perceber a mudança na cidade como um todo, desde a movimentação na praça, nas escolas, nas unidades de saúde que foram implementadas pelos investidores. Os investidores, ao buscar financiamento do BNDES, eles possuem a obrigação de investimentos sociais, e uma boa parte das empresas investem em saúde, em segurança, nas regiões, além das exigências do BNDES. Então é um ponto muito positivo que a gente sempre incentiva as empresas a fazerem também. Então, todo um trabalho de educação, de construção de escolas e de levar saúde para a população também. E atualmente, além de toda a questão social, eu vim da Bahia agora, segunda-feira passada, né? Investidores também fizeram reformas, inclusive em pontes nas regiões, para passar as nossas grandes cargas. Então, além de beneficiar o transporte dos equipamentos, beneficiou a população também, pôde contar com pontes reformadas também na região. Sandro, e falando dessa parte socioambiental, a Beólica, junto com a Abragel, criou um programa de certificação em energias renováveis. E que é uma certificação não só para empresas do setor eólico, mas também solar, biomassa. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa certificação para a gente. O certificado e selo de energia renovável foram criados pela Beólica e pela Abragel, que é uma associação, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a Associação das Pequenas Centrais Hidrelétricas, parceira da Beólica. Nós criamos esse projeto para também proporcionar que as empresas ou mesmo os consumidores tivessem acesso a esse tipo de fonte de geração de uma forma mais clara. Então, como funciona? Vou pegar o exemplo de um parque eólico. Um parque eólico ganhou um leilão, um projeto, ele foi construído, está operando. Ele pode, além de ser uma geração limpa, que a gente sabe, ele se certificar. Ele faz uma adesão ao programa, passa por uma auditoria, porque além de ser uma fonte de geração de energia limpa, ele precisa ter alguns requisitos ambientais, socioeconômicos, para que ele seja certificado. Inclusive, a destinação correta dos resíduos daquela usina também, né? E ela é certificada, ela ganha um certificado. Então, ela pode transferir esses certificados para o comprador da energia dela ou para um terceiro, que vai se apropriar desse certificado. Por exemplo, uma empresa, um fabricante de computadores, poderá adquirir esses selos, adquirir essa energia eólica e
passar por uma auditoria, o consumo de energia elétrica e o contrato e a compra dos certificados e declarar publicamente que aquele computador, que aquele produto é fabricado com uma energia eólica, com energia limpa, e colocar um selo naquele produto. Isso não é uma novidade no mundo, isso já existe em muitos países, como os Estados Unidos, Alemanha e outros países, tá? Onde os produtos possuem uma pegada de carbono, né? Ele tem aquela declaração de ser fabricado com uma energia limpa. E no Brasil, algumas empresas já aderiram ao projeto. A gente dá destaque sempre ao Parque Eólico Shangri-La, da fabricante de veículos Honda, e que o Parque Eólico foi certificado. Para nós é uma grande alegria. E outras empresas estão em processo de adesão e fabricantes de diversos produtos já estão adquirindo esses certificados para, em breve, mostrar para a população produtos fabricados com fonte de geração eólica e outras fontes também. Então é uma novidade. Em breve vocês já verão comerciais, né, já terão acesso a comerciais na TV de algumas empresas já produzindo aí vários tipos aí de produtos com geração de energia eólica. É uma iniciativa que nós gostamos muito, muito boa. Teremos novidades em breve. Sandro, e esse caso em específico da Honda, eu acho que ele é de vários cases que a gente pode citar, não só no Brasil como no mundo, de um parque eólico que foge um pouquinho daquele perfil de leilão e de geração para o sistema. Você poderia explicar um pouquinho dele para os nossos ouvintes, desse modelo de parque que a Honda utiliza? Sim. E tudo mais? Posso, sim. No Brasil, nós temos um modelo de comercialização de energia elétrica que se divide em dois ambientes de contratação. Energia eólica tem se desenvolvido, na sua grande parte, no modelo de contratação regulado, vendendo energia para as distribuidoras. No caso de São Paulo, Eletropaulo, em Minas, CEMIG e assim sucessivamente. Mas nós também temos o ambiente de contratação livre, onde grandes empresas podem comprar energia elétrica para o seu abastecimento de quem ela quiser. O ambiente de contratação livre tem a cada dia aumentado mais no Brasil. Várias fabricantes de veículos, siderúrgicas, shopping centers, metalúrgicas compram energia no ambiente livre. E o caso da Honda